Nos playoffs da NBA, existem algumas maldições, como por exemplo, o time que ficou em primeiro lugar na temporada ser eliminado pelo último, como foi o caso do Miami Heat em 2023, ou um 3-1 que se torna um 4-3, como o que aconteceu entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, assim como ter um MVP que nunca passa para as semifinais de conferência, como o Joel Embiid. Mas dentre todas as maldições, a que chamou a minha atenção foi a do Miami Heat de 2007, que mesmo sendo campeões na edição passada, no ano seguinte eles foram varridos no primeiro round pelo Chicago Bulls. E hoje vamos entender como um time que foi treinado pelo mesmo coach, teve o mesmo núcleo de jogadores, sequer conseguiu competir pelo título, fora inúmeras humilhações que tiveram pelo caminho. Quando fazemos uma receita de bolo e ela acaba dando certo, o natural é a gente repeti-la. E é basicamente isso que todos os campeões da NBA tentam fazer, ou seja, repetir a fórmula, mantendo o mesmo time e os mesmos treinadores, para alcançar novamente o tão sonhado título de campeão. Mas claro que nem sempre isso dá certo. Mas no caso do Miami Heat foi totalmente fora da curva. E curiosamente, tudo começou em 1996. Quando coisas inacreditáveis se alinharam, tendo o Michael Jordan e o Chicago Bulls retornando com sangue nos olhos após terem caído nos playoffs de 95, algo que os fizeram bater o recorde de mais vitórias na temporada regular da história da liga, sendo de 72 vitórias e apenas 10 derrotas. E obviamente com camisa 23 sendo o MVP da temporada regular, além de ser campeão e o MVP das finais também. E nesse mesmo tempo entrava na liga através do draft o talentoso Allen Iverson, assim como o próximo Michael Jordan, também conhecido como Ray Allen. E um pouco mais abaixo na tabela também tínhamos o Kobe Bryant. Porém, algo muito mais importante do que isso foi a jogada que o Lakers fez, trazendo um cara de 22 anos que ficou em segundo lugar na corrida de MVP na temporada passada. E obviamente estou falando do Shaquille O'Neal. E enquanto todos olhavam para o Chicago Bulls, o Lakers estava pensando em seu futuro, onde em um futuro muito breve teriam a melhor dupla da liga, que resultaria simplesmente em 3 títulos seguidos, sendo imbatíveis até o ano de 2004, onde tudo foi por água abaixo após essa notícia. E após a desavença com seu companheiro de time, o gigante deixou a costa oeste dos Estados Unidos para ir rumo à costa leste, criando assim um novo favorito no leste. Afinal, ele era simplesmente o principal jogador dos últimos 3 títulos seguidos da NBA, e os seus 3 troféus de MVP das finais confirmavam isso. E o Shaq estava entrando em uma franquia que possuía um treinador histórico, apelidado de o poderoso chefão, sendo o Pat Riley, e já estava preparando um substituto prodígio chamado de Erik Spoelstra, que possuía uma filosofia muito simples: nada de corpo mole no meu time. E como se isso não fosse suficiente, o Miami Heat também conseguiu ter um dos muitos novos Michael Jordans, que era o do Dwyane Wade, um ala armador extremamente veloz, conhecido por ser um grande defensor também. Mas não pense que acabou por aí, pois em 2005 e 2006, o Miami Heat ainda conseguiu colocar as mãos em alguns role players realmente muito acima da média. Entre eles, o Gary Payton, o Anthony Walker, Jason Williams e o Alonzo Mourning. Ou seja, formaram um baita de um timaço. E olhando para esse time dentro das 4 linhas, associado a uma ética de trabalho duro, não é surpresa nenhuma que eles se tornaram campeões. Mas o que realmente surpreende é saber que um elenco tão completo simplesmente não conseguiu chegar em nenhuma outra final de NBA, mesmo que por boa parte do tempo eles mantiveram o seu núcleo campeão. E das 4 idas após o título, o time caiu no primeiro round
em todas as vezes, inclusive no ano que seria o back-to-back. E detalhe, mantiveram exatamente os mesmos jogadores e a mesma estrutura do ano que foram campeões. Mas isso não foi o suficiente para que eles avançassem do primeiro round na pós-temporada, fazendo deles o primeiro time a ser campeão e no ano seguinte ser varrido. Ou seja, eles não estavam usando as tech shirts da Insider, que pode passar anos sem desbotar e ainda combina perfeitamente no nosso dia a dia. Como por exemplo, eu uso para ir para academia e para jogar basquete também. E se você tá perguntando por que eu troquei de camisa, foi para te lembrar que tem várias opções de cores e modelos lá no site, com uma variedade gigante tanto para o público masculino quanto para o feminino. E eu até poderia ficar aqui dizendo que elas são anti-odor e que tem uma tecnologia que regula a temperatura do corpo. Sem contar que não amassa, né, mano? É mó prático. Eu só coloco e venho gravar. É que usando o nosso cupom BASCADEVILABF, você ainda vai ganhar 15% de desconto. Recadinho dado, bora pro vídeo. Mas o que diabos esses caras fizeram pra não conseguir mais ganhar? Bom, na verdade, assim como quase todos os problemas da NBA, nada acontece por um simples culpado. Começando até pelo MVP das finais de 2006, que teve uma das performances mais épicas da história e que, de certa forma, até fez jus àquelas comparações de ser o novo Michael Jordan, pois quando o Miami Heat perdeu os dois primeiros confrontos contra o Dallas, o Wade ativou o modo camisa 23 e simplesmente passou a ter médias de 39 pontos por jogo nas últimas 4 partidas restantes. E foi isso que o fez ser eleito como o MVP das finais. Claro que depois disso ele ia com muita moral para a próxima temporada. No entanto, algo trágico aconteceu, pois ele teve uma lesão no seu ombro que o tirou das quadras por 31 partidas. E não somente isso, pois tudo piorou quando o Shaquille O'Neal também teve problemas físicos e acabou perdendo 42 jogos. Realmente temos que tirar o chapéu pro coach do Miami Heat, pois ele conseguiu fazer dar certo uma das ideias mais furadas da NBA, e é de juntar super estrelas com jovens promissores para tentar ser campeão, algo que tradicionalmente sempre dá errado, como vimos recentemente o Lakers, que juntou o LeBron James com o Kyle Kuzma e o Brandon Ingram. Ou podemos voltar até um pouco no tempo e lembrar do fracassado Big Three, do Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Terry, que foi se juntar com os jovens do Brooklyn Nets. Porém, diferente do Lakers e do Nets, uma parte relevante do Miami Heat não tinha um título de campeão e não queriam terminar as suas carreiras sem um anel, assim como outros jogadores que tinham algo a provar, como Jason Williams, que queria provar que era muito mais do que um armador fanfarrão e que poderia ganhar sim títulos. E o Alonzo Mourning queria provar que conseguia jogar mesmo após a sua cirurgia nos rins, a qual muitos diziam que a sua carreira havia encerrado após isso. E tínhamos também o Gary Payton, que queria mostrar que ele só não foi campeão nos anos 90 efetivamente por conta do Michael Jordan. E não podemos esquecer, é claro, do Shaquille O'Neal, que queria acabar com aquela sua fama de ser um jogador desleixado e que poderia vencer sim, sem o seu parceiro Kobe Bryant. E tudo isso acabou se unindo com um ala-armador extremamente habilidoso e sob o comando de um dos melhores treinadores da história da NBA. Porém, depois que eles foram campeões, evidentemente, a motivação já não era a mesma de antes, ainda mais levando em consideração a idade deles, pois a equipe simplesmente era a segunda mais velha da liga, com uma média de 29 anos. É claro que eles gostariam de vencer novamente, só que não como antes, pois já não era mais aquela necessidade. Afinal, a grande missão deles era calar a boca de todos os críticos. E uma vez que fizeram isso, já não tinham mais nada a provar. E eu até poderia dizer que a temporada seguinte após o campeonato mostrava claramente essa falta de vontade, pois quando eles foram campeões, eles tiveram a segunda melhor campanha do leste. E na temporada seguinte, eles caíram de rendimento, passando a ter apenas 44 vitórias e ocupando o 4º lugar na tabela da Conferência Leste. Mas ignorando o fato das lesões e que também outros times poderiam ter se reforçado nesse meio tempo, acabamos presenciando algo que até então era inédito, que era o time campeão ser varrido
no primeiro round do ano seguinte. E detalhe, mantendo exatamente o núcleo da edição passada e perdendo para um Chicago Bulls que não tinha sequer um All-Star em seu elenco. E o único jogador de renome da equipe era o Ben Wallace, que já estava em declínio, tendo média nos playoffs de 8 pontos por partida. Já do lado do Miami Heat, tanto Shaquille O'Neal quanto o Dwayne Wade tinham o status de All-Star, onde o ala armador manteve médias de 23 pontos nos playoffs e o Big Diesel teve médias de 18 pontos e 8 rebotes por partida. E na temporada de 2008, tivemos a confirmação de um dos reais motivos da maldição, pois depois disso, o Gary Payton se aposentou, algo que era até natural para ele, já que teve médias de 0 pontos nos playoffs de passado e também já tinha 38 anos de idade, assim como o Anthony Walker, que foi trocado e no ano seguinte se aposentou com apenas 30 anos. E ainda em 2008, o Alonzo Mourning acabou se aposentando também. E na temporada seguinte, o Jason Williams foi trocado para o seu rival, o Orlando Magic. E o único jovem no time era o Dwayne Wade, que acabou precisando fazer uma cirurgia no seu ombro após o fim dos playoffs, assim como outra no seu joelho. E esse joelho, inclusive, mais tarde voltaria a dar problemas, fruto de uma escolha bem controversa do astro de sacrificar o futuro pela tentativa de conquistar algo no presente. E quando falamos que isso foi uma maldição na história do Miami Heat, foi porque em um ano eles saíram de campeões para serem varridos no primeiro round e depois disso tiveram a pior campanha da NBA, tendo apenas 15 vitórias, sendo disparado o pior time da liga. E em 2009, o Pat Riley efetivamente ocupa o cargo de GM e deixa no comando da equipe, de forma interina, o talentoso Erik Spoelstra, e tendo também o Dwayne Wade fazendo a sua melhor campanha da vida, já que ele foi o cestinha da temporada, com médias de 30 pontos. Mas ele já não contava mais com a ajuda do Shaquille O'Neal, que havia sido trocado. Então caíram para o Atlanta Hawks em 7 jogos. E na temporada seguinte, perderam para o Boston Celtics, também no primeiro round, só que dessa vez em apenas 5 jogos. E foi somente em 2011 que o Dwayne Wade disse que precisava de ajuda para se livrar do estigma de jogar como nunca e sempre perder no primeiro round dos playoffs. E foi então que chegaram esses caras, e podemos dizer que o resto foi história. You think these guys like passing the ball to each other? Wow.